Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá contigo, Sérgio. Beleza. Então vamos, né, gente? Tema que a gente vai iniciar agora, vamos falar sobre acordos econômicos, blocos econômicos, tá? Ficou faltando um detalhezinho na aula passada de globalização, mas esse detalhe a gente vai sanar, aquela parte comercial que ficou faltando, a gente vai sanar agora com essa aula de blocos econômicos, então, sem problema algum. E vocês têm na apostila lá de vocês têm a teoria sobre isso, tá? E tem aí uma bateria entre questões discursivas e de marcar, são 40 exercícios. E aí, dentro do andamento nosso aqui, vão procurando as questões que são pertinentes, já vão resolvendo, vão procurando outras coisas também para poder resolver provas, etc. Tá bom? Beleza? Muito bem, então vamos lá. Vamos compartilhar aqui a nossa telinha. Essa aqui. Beleza. Vamos ver se vai compartilhar direitinho. Compartilhou, gente? Não, né? Sim, sim. Sim? Sim. Só que eu tô aqui, eu não tô me vendo aqui. Deixa eu botar eu aqui no cantinho para não atrapalhar aqui na... Tá? Acho que agora não vou atrapalhar. Tô atrapalhando? Não, né? Tranquilo. Beleza, muito bem. Deixa eu liberar aqui, mas... Beleza, beleza, beleza. Tá todo mundo aí. Bacana. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre blocos econômicos, sobre acordos econômicos, que a gente chama de acordos econômicos multilaterais, né? Quando a gente usa esse termo multilateral, a gente está falando de relação econômica que envolve vários países, né? Então, se tem uma relação econômica, um acordo econômico entre dois países, a gente chama de acordo bilateral, né? 3 ou mais países, a gente chama de acordos multilaterais. Essa é uma das características da economia mundial a partir da década de 90, a proliferação de acordos econômicos entre vários países. Tudo bem? SADC, IGAD, CEMAC, ECOWAS, a Comunidade Arábica do Magrebe, o SAARC, a ASEAN, as comunidades das Ilhas do Pacífico, a Comunidade dos Estados Independentes, a EFTA, a União Europeia, a NAFTA, o Pacto Andino, o CARICOM, a Comunidade Centro-Americana, o Mercosul, uma cacetada de acordo que existe, tá bom? Mas, evidentemente, que a gente não vai falar de todos, a gente vai, né, dar aí os mais importantes, uma das características mais importantes. Mas essa é uma característica da nova ordem econômica mundial pós-Guerra Fria, da ordem pós-Guerra Fria. Na Guerra Fria a gente teve uma ordem mundial chamada bipolar e hoje uma ordem multipolar, tudo bem? Esses acordos econômicos entre os países não são um entrave à globalização, não são. Pelo contrário, eles fazem parte da globalização. Qual o objetivo de se formar acordos econômicos? O objetivo central, tá? Como, por exemplo, o nosso Mercosul, fortalecer as economias para competirem no mundo globalizado. Tudo bem? Então, esse é o objetivo quando você forma acordos econômicos. Então, dentro dessa competição global, um país, principalmente quando é um país que não tem tanta expressão econômica assim, ele é engolido pela globalização, ele tem mais dificuldade de competir. Então, unidos, você se fortalece. Tudo bem? Então, criar acordos econômicos é você promover um bloco, um clubinho, onde esses países vão comercializar mais intensamente entre si, para poder se fortalecer economicamente, para poderem competir em condições mais favoráveis dentro da economia global. Tudo bem? Já teve algumas questões de vestibulares que diziam que os acordos econômicos, formar o Mercosul, formar o NAFTA, é uma forma de você se isolar do mundo, de você desglobalizar. De jeito nenhum. Tudo bem? Beleza?
Outra coisa, que a gente vai dar ênfase aqui principal. Acordo econômico da atualidade, que é a União Europeia. Vamos falar bastante do NAFTA, tudo bem? E ao falar do NAFTA, a gente aproveita e fala bastante da economia norte-americana, tá legal? Vamos falar do novo NAFTA, né? Porque foi negociado o novo NAFTA. Vamos falar do nosso Mercosul e das relações econômicas aqui na nossa região, tá bom? Então vamos priorizar esses 3 acordos aqui e à medida que a gente vai avançando, a gente vai fazendo outras citações, tudo bem? Parte inicial de acordos econômicos. Entender que qualquer um dos acordos econômicos aqui presentes, tá? Inclusive esses 3 mais importantes, se encaixam em 4 possíveis categorias. Quais são as 4 possíveis categorias? Ou o acordo é apelidado de ZLC, Zona de Livre Comércio, ou União Aduaneira, UA, ou Mercado Comum, MC, ou UM, ou melhor ainda, UEM, mas pode ser só o M, União Econômica e Monetária, ou simplesmente União Monetária. Tudo bem? Zona de livre comércio são os acordos mais simples que existem. União monetária são os acordos mais complexos que existem, tá? Então, nessa direção, descendo, eu vou aumentando o nível de complexidade, tudo bem? O que significa um acordo do tipo zona de livre comércio? É um acordo que tem por objetivo, não quer dizer que ele já conseguiu, mas o objetivo é acabar com as tarifas. Quais tarifas? As tarifas alfandegárias, ou seja, aquela tarifa para importação de mercadorias entre os países membros. Tudo bem? Então, os países que formam uma zona de livre comércio têm um objetivo, acabar com as tarifas entre eles. Então, eles vão iniciar processos onde essas tarifas vão se reduzindo, vão sendo gradativamente reduzidas, até você chegar no 0 de tarifa. Tudo bem? Beleza? E outra coisa importante, isso é uma coisa que a gente tinha que terminar na globalização, a gente termina agora. Não existe uma tarifa alfandegária única. Até que eu falei para vocês, se eu não falei, eu falo agora. Não existe uma tarifa alfandegária única, tá? Não existe assim, a tarifa alfandegária do Brasil é de 40%, então o produto importado que entrar no Brasil paga 40%. Não. As tarifas alfandegárias, elas mudam de acordo com a categoria de produto. Né? Então, para a gente importar carros, tem a tarifa X%. Para a gente importar autopeças, Y%. Para a gente importar brinquedos eletrônicos, Z%. Para a gente importar alimentos in natura, W%, e por aí vai. Tudo bem? Então, essas tarifas elas são estabelecidas por setores. E, às vezes, você tem subdivisão de tarifas dentro do mesmo setor. Então, por exemplo, o setor automobilístico. Para importar automóveis de tantas cilindradas para cima, a tarifa é maior do que de tantas cilindradas para baixo. Tudo bem? Então, você tem essas subdivisões. Qual o objetivo das zonas de livre comércio? Ir reduzindo, 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 até acabar com as tarifas alfandegárias. Tarifa alfandegária totalmente zero é possível? É possível, mas é um processo de muita negociação, né? Você pode compreender que, muitas vezes, eu tenho no meu país um setor econômico que produz a mesma coisa do país vizinho do qual eu faço parte do acordo com ele. E vamos supor que nesse país vizinho os impostos sejam mais baixos, a mão de obra seja um pouco mais barata. Então significa dizer que o produto que vem daquele país pode ser produzido mais barato do que o meu. Se esse produto entra com tarifa zero aqui, você vai prejudicar a economia nacional, o produtor nacional. Por isso que esse processo de redução é lento, vão sendo feitos ajustes para que as economias possam se preparar para a eliminação de tarifas alfandegárias. Tá? Outra coisa importante nas zonas de livre comércio. Qualquer país membro de uma zona de livre comércio, ele pode negociar a sua participação em outros acordos. Então, eu, como país X, participo de uma zona de livre comércio com 4 outros países e posso participar de uma outra zona de livre comércio com outros 5 países quaisquer. Tudo bem? Beleza? União aduaneira. Legal? O que é a união aduaneira? É um estágio acima da zona de livre comércio. Então, a união aduaneira ela tem por objetivo se tornar uma ZLC,
então ela também tem um processo de redução de tarifas entre os países membros, mas ela tem algo a mais, tá? Ela tem por objetivo criar entre os países membros uma tarifa externa em comum, tudo bem? O que significa essa tarifa externa em comum? Que todos os países membros da União Aduaneira, quando vão negociar com outros países que não façam parte do bloco econômico, cobram a mesma tarifa alfandegária. Então, por exemplo, imagina aqui alguns países pertencendo a uma União Aduaneira. O que seria tarifa externa em comum? Por exemplo, eu defini uma tarifa externa em comum de 30% de imposto, tá, para importação de carros. O carro vem da China. Quanto que ele paga para entrar em qualquer país dessa União Aduaneira de tarifa? 30%. O carro veio dos Estados Unidos. Quanto é que ele paga? 30% também. Então, para você importar mercadorias de outros países que não fazem parte dessa União Aduaneira, a tarifa é igual. Então, você vai tendo um processo de construção de tarifas externas em comum. Então, as duas coisas vão caminhando junto. Ao mesmo tempo que você vai diminuindo as tarifas alfandegárias para chegar na categoria de eliminação, zona de livre comércio, você vai construindo uma tarifa externa em comum, tudo bem? Então, você vai tentando igualar essa tarifa externa em comum para que você, nos determinados setores, você, quando vai importar, cobre sempre de fora, não dos seus países membros, porque entre os membros você está reduzindo para eliminar, mas de fora você cobre a mesma tarifa. Tudo bem? Coisa importante, nas uniões aduaneiras não há liberdade para o país negociar, para um país sozinho, isoladamente, negociar com outro bloco. Ele não pode negociar com outro bloco, tudo bem? Só pode ter negociação se for o grupo inteiro. Então, por exemplo, o Mercosul é uma união aduaneira, tá? O Mercosul é uma união aduaneira. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tudo bem? Então, a Venezuela está suspensa. Depois a gente conta essa história. Então, o Mercosul é um acordo do tipo união aduaneira. Suponha que o NAFTA, que é um acordo do tipo zona de livre comércio, formado, olha aqui o símbolo, pelo Canadá, Estados Unidos e pelo México, o NAFTA convide o Brasil para participar, para entrar no NAFTA. O Brasil pode entrar no NAFTA? Pode aceitar entrar no NAFTA? Não pode. Por que o Brasil não pode entrar no NAFTA? Porque o Brasil faz parte do Mercosul, que é uma união aduaneira. Ou o Mercosul inteiro faz um acordo com o NAFTA, ou ninguém individualmente faz esse acordo. Então, as zonas de livre comércio, as uniões aduaneiras, não permitem essa liberdade de um país individualmente participar de um outro bloco econômico. Tudo bem? Beleza? Então, inclusive, isso é uma crítica, né, feita pelo atual governo, né, que não gosta muito dessa história de estar amarrado a esses países vizinhos, né? Inclusive, o Mercosul entrou em negociação com um acordo econômico, com um bloco econômico. Com quem foi? E esse acordo foi anunciado ano passado. Alguém sabe? Pode chutar. Se quiser abrir o microfone aí e dar um chute, fica à vontade, livre para chutar. Menor ideia. Oi? Não ouvi. Menor ideia, professor. Menor ideia, Natália? Olha aqui, ó. Ano passado foi assinado um tratado do Mercosul com a União Europeia. Então, o Mercosul vai se unir com a União Europeia. Então, a gente vai virar membro da Comunidade Europeia? Não. A gente vai se unir com a União Europeia, formando entre nós uma zona de livre comércio. Tudo bem? Então, Mercosul e União Europeia, o que vai acontecer entre esses dois blocos aqui? Entre eles, você vai ter redução, com o objetivo lá na frente, lá no futurão, de um dia ter eliminação das tarifas alfandegárias. Tudo bem? Vou falar sobre essa união aqui entre Mercosul e União Europeia? Não vou falar muito, não. Não tem nome ainda para esse acordo. Muita gente está querendo que ele seja chamado de Eurosul. Mercosul com a União Europeia, tá? Eurosul. Mas a gente nem sabe se esse acordo que foi firmado ano passado vai ter sucesso, porque está só no papel. E nesse mês agora, nesse mês que passou, mês de abril, a Argentina anunciou que vai sair das negociações entre Mercosul e União Europeia. Por quê?
A Argentina, através do seu presidente Alberto Fernandes, disse que a crise econômica que a Argentina está passando, e agravada pelo coronavírus, faz com que seja um risco muito grande para a Argentina negociar com a Europa e ter tarifa alfandegária baixa para a entrada de produtos europeus, o que ia prejudicar muitos produtores argentinos. Daí, a Argentina saiu das negociações, tudo bem? E aí, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina estão numa sinuca, né? Se a Argentina saiu das negociações, o que a gente faz? Põe a Argentina para fora do Mercosul e dá continuidade a isso, ou mantém a Argentina. Se a gente mantiver a Argentina tem que participar da negociação, porque a negociação na União Aduaneira tem que ser em bloco, bloco por bloco. Olha que situação complicada. Então, está tendo aí um esforço diplomático para tentar, olha aqui, a reportagem de 27 de abril, tá vendo? 27 de abril, novinho. Está tendo um esforço diplomático para tentar convencer a Argentina a voltar às negociações com a União Europeia, para que, né, os detalhes do acordo que foi assinado ano passado possam ir para frente e que a gente possa montar no futuro, né, na prática, né, no para valer mesmo, essa zona de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Tudo bem? Então a coisa ainda está suspensa. Beleza? Então, zona de livre comércio, União Aduaneira. Mercado comum. Aí a gente já evolui para além da União Aduaneira. O que é o mercado comum? É o que é a União Aduaneira, e lembrando que a União Aduaneira é a zona de livre comércio mais a TEC. Então, o mercado comum é a União Aduaneira mais alguma coisa. O quê? A liberação do fluxo de pessoas, ou seja, a liberação do fluxo de pessoas, inclusive mão de obra, entre os países membros, ou seja, fronteiras abertas para migração de pessoas que pertençam ao mesmo bloco, ao mesmo acordo econômico. E não só liberação de pessoas e mão de obra, de modo que quem está no mercado comum, se você mora no país X, você pode mudar e ir morar no país Y, sem a burocracia de legalização, de visto, de absolutamente nada, né? E livre circulação de capitais. Capitais é grana, né? Então, fluxo de dinheiro entre um país e outro, não há taxação, não há tarifas, não há cobrança de impostos, né? Nessa livre circulação. Por exemplo, se você vai lá para Miami gastar teu dinheiro, toda vez que você passa o cartão de crédito em Miami, é cobrado para você o IOF por transações estrangeiras, né? Transações internacionais. O IOF é cerca de 6% em cima do valor que você compra, em cada compra que você faz no cartão de crédito. Você compra alguma coisa de $1.000 lá, automaticamente você está pagando aí $60 de imposto, tudo bem? Para os países que fazem parte do mercado comum, você pode ir num país para o outro, morar, comprar, não tem tarifas, não tem taxação, livre circulação de capitais. Beleza? Tudo bem? Então isso aqui é mais evoluído no mercado comum, tá? E o ápice, né, que a gente conhece hoje, que a gente tem hoje, de acordo econômico, são as chamadas uniões econômicas e monetárias ou simplesmente uniões monetárias, que é isso aqui tudo para trás, tá? Já conseguiu isso aqui tudo e avança para harmonizar políticas econômicas e, o mais importante, criar entre os países membros uma única moeda. Então, os países abririam mão de sua moeda, tudo bem? E adotariam uma moeda nova criada para aquele bloco econômico. Beleza? Então, zona de livre comércio são os mais simples. O NAFTA é um exemplo de zona de livre comércio. Mercosul é um exemplo de união aduaneira. Mercado comum, não existe nenhum mercado comum hoje em atividade no mundo. Existia um, que era o antigo mercado comum europeu, mas que virou União Europeia, ou seja, deixou de ser um mercado comum e virou a União Monetária. A União Europeia é classificada como União Monetária. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Posso avançar? Como é que está aí? Está tudo tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Oi, tranquilo, né? Beleza. Vamos começar a falar dos acordos, tá? Vamos começar logo pelo mais pesado, né? Vamos logo bater forte, falar da União Europeia. Tudo bem? É o acordo econômico mais evoluído que nós temos atualmente. Beleza? Formado por quantos países? Alguém tem ideia? Alguém tem um chute aí? Quantos membros?
27 membros, né? Eram 28 e tornou-se, no finalzinho do ano passado, um país saiu da União Europeia. Quem foi que saiu, hein, gente? Alguém lembra? Reino Unido? Reino Unido, né? Era membro da União Europeia e ano passado ele definitivamente aí saiu da União Europeia. Tem aqui um chatzinho. O que é harmonização de políticas econômicas? Vou deixar para responder já já, tá? Vou dar um exemplo que é mais fácil, tá bom? Então, a ZLC é a única que permite a negociação de um país com bloco? Sim. Tá? Porque tudo acima da ZLC já é acima da ZLC já é a União Aduaneira. Então, o mercado comum e a União Monetária, para chegar nesse estágio, tem que ser uma União Aduaneira também já consolidada. Beleza? Tá? Já respondo o que é essa harmonização de políticas econômicas. Tá? Os 28 membros da União Europeia. Bacana. O que aconteceu aqui que não passou? Meu Deus, travou. Aqui, pronto. Os 28 membros da União Europeia por data de adesão, por data de ingresso. Tudo bem? Professor, eu preciso saber isso de cabeça? Só se você quiser ter trabalho. Tudo bem? Mas não precisa. Tudo bem? Mas eu vou falar para vocês aqui, tá? Os pioneiros da União Europeia são a Alemanha, a França, Itália, Bélgica, Holanda e a minúsculo país do Luxemburgo. Tá? Eles criaram a União Europeia em 1957 e nem tinha nome de União Europeia. Em 1973, entrou o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. E aí a Europa do acordo de 6 virou a Europa com 9, tudo bem? 2 anos depois de entrar, o Reino Unido fez um plebiscito interno para querer sair. O plebiscito disse que era para ficar, mas o Reino Unido sempre foi rebeldezinho, tá? 1981 entra a Grécia e 86 entra Espanha e Portugal, tá bom? E aí, em 86, completam-se 12 países membros. Aí a gente já entra na nova ordem mundial, pós-Guerra Fria. 1995 entra a Áustria, Finlândia e Suécia, tudo bem? Esses 3 países adotaram uma prática de neutralidade durante a Guerra Fria, e aí eles só resolveram participar de acordos econômicos depois que a Guerra Fria acabou, tá? E em 2004 é o ano mais decisivo na história da União Europeia. Por quê? Porque entrou na União Europeia países que eram do antigo bloco socialista. Tá? Países que até final dos anos 80 eram socialistas, que entraram em transição do socialismo para o capitalismo no início dos anos 90, em 2004, 13, 14, 15 anos depois que já estavam seguindo no capitalismo, foram admitidos como membros da União Europeia. Tudo bem? São eles: Letônia, Estônia e Lituânia eram territórios da antiga União Soviética, eram repúblicas da União Soviética. Com o fim da União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia e outros 12 tornaram-se países independentes. Esses 3 solicitaram o ingresso na União Europeia e foram admitidos. República Tcheca e Eslováquia representava no passado um único país, que se chamava Tchecoslováquia. No final da Guerra Fria, na transição do socialismo para o capitalismo, eles se dividiram pacificamente, tá? Dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. 2 países diferentes agora que conseguiram acesso à União Europeia em 2004. Polônia, Hungria e Eslovênia, também países socialistas que entraram na União Europeia em 2004. Polônia e Hungria sempre tiveram a característica de um país só, tá? E Eslovênia fazia parte de um antigo país que não existe mais, um país chamado Iugoslávia. Tá? A Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, era um país socialista. E ele passou, né, fez essa transição do socialismo para o capitalismo no final dos anos 80, e no início dos anos 90 o país entrou em guerra civil e se desintegrou. A Iugoslávia se desintegrou e deu origem a vários pequenos países. Quais países surgiram com a desintegração da Iugoslávia? A Eslovênia, que a gente está falando aqui,
A Croácia, que foi o último a entrar na União Europeia, 2. Tá? Eslovênia, Croácia. Olha o outro aqui, ó. Sérvia. Olha outro. Bósnia. Tudo bem? Olha outro. Montenegro. Tudo bem? Olha outro. Macedônia. Tudo bem? Olha outro. Kosovo. Então, a Iugoslávia se dividiu em 7 países: Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia. Pulei alguém? Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Macedônia e Kosovo. Sendo que Kosovo já é independente, mas não tem a sua independência ainda totalmente reconhecida na ONU. Tudo bem? Entrou em 2004 2 pequenos países do Mediterrâneo que nunca foram socialistas, Malta e Chipre. Em 2007, 2 ex-países do bloco socialista, Romênia e Bulgária. Então, totaliza aqui 27, aqui tem 28 países, tira o Reino Unido, está numa corzinha diferente, 27 países. Preciso guardar isso, professor? Não. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui a evolução histórica da União Europeia, mas você não precisa ficar guardando o nome dos países, por favor, tá bom? Agora, é claro que a gente automaticamente sabe que a Alemanha faz parte, a França faz parte, a Itália. Os países mais importantes a gente conhece, né? Que são países importantes, são membros, são centrais, são influentes dentro da União Europeia. Beleza? Tudo bem? Bom, primeira coisa, né? A União Europeia, a integração, né, que deu origem à União Europeia, ela resulta de uma coisa, do quê? Da Segunda Guerra Mundial. A destruição da Segunda Guerra Mundial gerou um contexto geopolítico e um contexto econômico que foi propício para a integração dos países europeus. Tudo bem? Quais foram esses contextos? Primeiro, economicamente falando, os países europeus precisavam se reconstruir da destruição gerada pela Segunda Guerra Mundial. Bacana? Tudo bem? E evidentemente que se unir, que criar acordos, que criar cooperações facilita o processo de se reerguer, de se reconstruir. Então, a necessidade econômica de se reconstruir era iminente, era necessidade absoluta. Geopoliticamente, o mundo entra na Guerra Fria, na ordem bipolar, bloco capitalista, bloco socialista. E os Estados Unidos, como líder do bloco capitalista, via que a Europa capitalista destruída tinha que se reconstruir, tanto que ajuda. Os Estados Unidos promoveu, a partir de 1948, um grande plano de ajuda econômica para a reconstrução europeia, o chamado Plano Marshall. Vocês já estudaram isso. Os Estados Unidos emprestou bilhões de dólares para que as nações europeias pudessem se reconstruir, para fortalecer o bloco capitalista. Tudo bem? E outra coisa importante, esse processo de reconstrução ele tinha que ser baseado no pacifismo. As antigas rivalidades Alemanha-França, França-Inglaterra, essas rivalidades tinham que ser deixadas de lado. Tá? Para você se reconstruir e se integrar, você tem que ter uma base clara de pacifismo e não mais as antigas rivalidades que deram origem à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? E era fundamental que essa reconstrução pudesse promover o fortalecimento do capitalismo e dinamizar a economia mundial, principalmente dinamizar a economia europeia. Lembra, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir, não é bondade, não. A Europa, em processo de reconstrução, ela vai ser uma grande importadora de produtos norte-americanos para poder se reconstruir. Então, a reconstrução europeia, ela dinamiza a economia americana. Tá? Ela é um motor para o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, o processo de integração europeia ele vai se dar nesse ambiente de pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Vão ser criados com o tempo, ao longo da Guerra Fria, associações entre os países europeus. A primeira, mais importante delas, aconteceu em 1952, quando 6 países europeus, que são esses aqui que eu já mostro quem são, quando 6 países europeus criam a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, chamada simplesmente de SECA. Tudo bem? Criam essa comunidade, olha aqui, ó. França, bem claro aqui pelo mapa, né? A botinha aqui, ó, a Itália. Olha esse aqui, ó, a Alemanha. Lembra que a gente está em 52, Guerra Fria. A Alemanha está dividida em Alemanha Ocidental capitalista e Alemanha Oriental socialista. Então, eu tenho uma Alemanha aqui com área menor do que é hoje. Eu estou falando só da Alemanha Ocidental. Tudo bem? E 3 pequenos países, ó. Bélgica, aqui, ó, esse Bzinho, tá? NL é Netherlands, Holanda, tudo bem? E esse piquititinho aqui entre Alemanha e França, encravado aqui entre os dois, Luxemburgo, tudo bem? Inclusive, Bélgica, Holanda e Luxemburgo já tinham um acordo de zona de livre comércio entre eles. Eles criaram no finalzinho da Segunda Guerra, em 44, eles chamavam de Benelux. Por que Benelux? BE de Bélgica, NE de Netherlands, Holanda, e Lux de Luxemburgo, tá? Mas a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo se associam à Alemanha, à França e à Itália para criar a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Palavra-chave aqui, ó, aço. Aço é um produto industrial de uma indústria chamada siderúrgica. Siderúrgica é a indústria de base. Tudo bem? A indústria de bens de produção, a indústria essencial. Qualquer economia que quer crescer e qualquer economia que quer, antes de crescer, se reconstruir, precisa ter uma forte indústria de base. Tudo bem? Principalmente uma forte Perdão, gente. Principalmente uma forte siderurgia, indústria siderúrgica. E a indústria siderúrgica que produz o aço. Tudo bem? Como é que a gente chega no aço? A gente precisa, para chegar no aço, do minério de ferro, matéria-prima, tá? Esse minério de ferro vai ser derretido, tudo bem? E misturado a ele ligas de outros metais. Agora, para eu derreter o minério de ferro e outros metais, como manganês, cobre, por exemplo, que pode entrar nessa liga para formar o aço, para eu derreter o minério de ferro, eu preciso de muito calor, né? E aí, qual é o combustível utilizado nos fornos siderúrgicos que geram calor absurdamente elevado? É o carvão mineral. Então, a equação é simples. Com minério de ferro e carvão mineral, o minério de ferro alimenta a matéria-prima siderúrgica para produzir o aço e o carvão mineral é o combustível que, queimado, vai gerar calor suficiente para derreter o minério de ferro. Aí você chega lá no aço. Tudo bem? O que esses países vão fazer? Eles vão criar essa comunidade para que a produção de aço entre eles possa circular sem cobrar tarifa alfandegária. Tá? E mais, que as matérias-primas possam circular entre eles, que matéria-prima? Ferro, manganês, sem cobrança de tarifas. Desses 6, quem é o mais rico em minério de ferro? Alguém sabe? Vou chegar nele lá. Ó. França. A França é o cara do minério de ferro. Tudo bem? Beleza? Onde está o ferro francês? Olha o mouse, ó. Olha aqui. Vou para o mapa. Ó. Tá aqui. Ó. O ferro francês está aqui. Aqui ampliado no mapa. Nessa região de fronteira com a Alemanha. Nome dessa região? Alsácia, olha aqui o nome, Alsácia-Lorena. Já ouviram falar nessa região? Alsácia-Lorena? Região onde é rica em minério de ferro e região no qual alemães e franceses já disputaram, já guerrearam muito pelo controle dessa região. Alsácia e Lorena já esteve na mão dos alemães, já esteve na mão dos franceses e agora, depois da Segunda Guerra Mundial, é francesa, ficou sob posse francesa. Tá? Então, é uma região de disputa, é uma região de briga entre franceses e alemães. Só que agora não tem mais briga. Agora, franceses e alemães vão dividir o minério de ferro da Alsácia-Lorena, que está em território francês. E não vão brigar por conta disso, pelo contrário. É aquela ideia do pacifismo europeu, deixar as antigas rivalidades de lado. Tudo bem? Outra coisa que você precisa muito, carvão mineral. Tem carvão mineral nessa região? Tem. Qual o país que mais tem carvão mineral? A Alemanha. Tudo bem? Onde está o carvão mineral
da Alemanha. O carvão mineral da Alemanha está nessa região, olha aqui a França, ó. Aqui onde está o mouse é Alsácia-Lorena, tá? Aqui é Alsácia-Lorena, tá bom? Aqui, ó, essa região da Alemanha, onde está cidades importantes, ó, Bonn, Colônia, Düsseldorf, Dortmund, Essen, pertinho de Frankfurt também. Essa região aqui a gente chama de região do Vale dos Rios, Reno e Ruhr, tudo bem? Esse aqui é o Rio Reno, ó. Estou aqui na nascente do Rio Reno, ó. O Rio Reno nasce nos Alpes suíços, tá vendo? Aí o Rio Reno faz isso, ó. Vou fazer o caminho do Rio Reno para vocês com o mouse, tá? Ó, o Rio Reno vem por aqui, faz a divisa Áustria com Suíça, depois vira para cá, faz a divisa Suíça com Alemanha, depois ele faz a divisa Alemanha com França, tá vendo? Aí ele entra, fica só na Alemanha, Rio Reno, Reno. Aí ele vai embora da Alemanha, e quando o Rio Reno vai embora da Alemanha, ele entra na Holanda até que ele chega no mar, no oceano, tudo bem? Aqui, na Holanda, onde ele chega no oceano, ou seja, Foz, o final do Rio Reno, a gente tem o porto mais importante da Europa, que fica na Holanda, chamado Porto de Roterdã. Tudo bem? Então, esse cara aqui todinho que eu estou voltando para o começo dele é o chamado Rio Reno. Nesse trecho da Alemanha, o Rio Reno recebe um importante afluente chamado Rio Ruhr. Tá? Não fala U não, essa treminha aqui vem um Ruhr, vem lá do fundo da garganta, algo bem alemão mesmo. Tá? Rio, Vale Reno-Ruhr. Então, essa região é riquíssima em carvão mineral, tá bom? Aí você junta o ferro francês com o carvão mineral alemão, vamos trocar esses produtos sem cobrar tarifa alfandegária, ferro mais carvão, chega no quê? No aço, fundamental para a forte indústria de base e para a reconstrução econômica, e os 6 países vão se beneficiar disso. Dúvidas? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Tá bom, beleza. SECA, Comunidade Econômica do Carvão. Deu tão certo essa comunidade, deu tão certo a integração entre esses 6 países, que 5 anos depois, esses mesmos 6 países se reúnem na Itália, na capital da Itália, Roma, tá? E lá assinam um documento chamado Tratado de Roma. Com o Tratado de Roma de 1957, esses 6 países aqui, Alemanha Ocidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e Itália, criam o MCE, Mercado Comum Europeu. Tudo bem? Então, eles já dizem no nome o que eles querem. O que eles querem virar, gente? Um mercado comum. Ou seja, mais que zona de livre comércio? Sim. Mais que união aduaneira? Sim. Eles querem virar um mercado comum. O que significa virar um mercado comum? Eles resumem assim, olha, gente, mercado comum, ser um mercado comum, é você conseguir as 4 liberdades de circulação. Como assim, professor, as 4 liberdades de circulação? Como eles chamavam na Europa. É você conseguir total liberdade na circulação de mercadorias. O que significa total liberdade na circulação de mercadorias? E reduzindo até acabar com as tarifas alfandegárias. Aí você é uma ZLC. Total liberdade para a circulação de pessoas, ou seja, que pessoas daqueles 6 países do mercado comum europeu, desses 6 aqui, possam transitar livremente entre os países, inclusive um alemão ir morar na França, um belga vir morar na Itália, sem precisar de visto, sem precisar de autorização de permanência. Tudo bem? Então, livre circulação de mercadoria, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, ou seja, prestadores de serviços. Então, você pode pensar tanto em pessoa jurídica quanto pessoa física, empresa ou pessoa física. Exemplo, pessoa jurídica, tá? Empresa. Uma empresa alemã de prestação de serviços, por exemplo. Que tipo de prestação de serviço, professor? Prestação de serviços de educação, de telefonia, de transportes. Uma empresa alemã pode atuar na França e essa empresa alemã na França terá status de empresa francesa, ou seja, vai ser considerada como se fosse uma empresa nacional, mesmo sendo estrangeira. Livre circulação para os prestadores de serviços. Isso vale para pessoas também, ou seja, um médico formado na França ele pode atuar na Alemanha, ele pode atuar na Itália. Tudo bem? Vai ter esse reconhecimento dos prestadores de serviços. Bacana? Legal? Livre circulação de capitais, sem tarifa para transações financeiras entre os países. Esse é o objetivo máximo do mercado comum.
do mercado comum europeu. Então, eles criam como objetivo ser um mercado comum. Conseguem imediatamente isso? Não. É um processo árduo, é um processo lento, é um processo de adaptação. Então, as coisas vão acontecendo com o tempo. E se as negociações são boas, a evolução é boa, tudo bem? Só que a Europa, como foi a primeira do mundo a fazer isso, fez com muita cautela, fez com muito cuidado, tudo bem? Então, fez de forma muito lenta. Tá? Para a Europa ter conseguido isso aqui, ela começou em 57, só com 6 países. E só conseguiu isso aqui cerca de 40 anos depois. Então, 4 décadas. Não chegou a 4, quase 4 décadas. Mas foi um processo bem lento de construção. Tudo bem? E ao momento, e ao longo do tempo, enquanto eles foram construindo esse objetivo aqui, novos países ficaram tão animados que pediram para entrar, para participar do mercado comum europeu. E aí, as fronteiras do mercado comum europeu foram trazendo novos países, elas foram alargando. Tudo bem? Então, a gente teve esse alargamento aqui, ó. Deixa eu só completar aqui para vocês e a gente vai vendo já inteiro aqui, já pronto, tá? Então, ó, começou lá em 57, com a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Beleza? Aí, em 73, 3 países pediram para entrar, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Beleza? Foram aceitos, pediram em 71 para entrar, em 73 foram aceitos. O Reino Unido relutava com essa história de livre circulação de pessoas, ele não gostava disso, mas acabou aceitando. Depois quis desistir, mas o plebiscito falou para ele ficar em 75. Tá? Em 81 aceitaram a Grécia e em 86 entraram Espanha e Portugal, completando 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 2, 12 países até 86. Tudo bem? E sempre, então, o que aconteceu? De 57 a 73, esses 6 foram avançando bem, foram avançando. Quando chegou em 73 e entrou mais 3, esses 3 entram lá atrás, eles vão ter que começar tudo, né? Eles vão ter que estão zerados, né? Acabaram, né? Como se ele estivesse aí dentro de uma faculdade, você está no segundo ano, entra o calouro, e ele quer participar da mesma turma que ti, tá? Aí ele vai ter que se adaptar. Então, o processo ficou mais lento com a entrada de 3. Quando entrou a Grécia, ficou mais lento ainda. Quando entrou a Espanha e Portugal, ficou mais lento. Mas em 86, eles decidiram o seguinte: não entra mais ninguém por enquanto. Só vai entrar alguém depois que a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é virar um total mercado comum. O que é virar um total mercado comum? Conseguir as 4 liberdades de circulação, de mercadorias, de pessoas, serviços e capitais. Conseguiram isso? Conseguiram. Quando que eles alcançaram o seu objetivo? Ou seja, quando é que eles chegaram aqui na chegada, né, do objetivo pensado em 57, quando foi a linha de chegada? 1º de janeiro de 1993. Tudo bem? A partir de 1º de janeiro de 93, entre os 12 países membros do mercado comum europeu, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Espanha e Portugal, esses 12 países já conseguiram livre circulação de mercadorias, 0 imposto, livre circulação de pessoas, inclusive com passaporte único, passaporte europeu, livre circulação de serviços e livre circulação de capitais. Tranquilo? Tudo bem? Então, alcançaram o seu objetivo em 1º de janeiro de 1993. O mercado comum europeu se tornou pleno, né? Funcionando a todo vapor, com tudo certinho, no início da década de 90, 1993. Começaram a brincar em 57, na verdade, esses aqui já tinham criado o SEC em 52, mas começaram a brincar para valer em 57, e em 93 chegaram na linha de chegada. Então, a gente diz que o Tratado de Roma, que criou o mercado comum europeu, é a semente do que é hoje a chamada União Europeia. Então, se falarem para vocês que a União Europeia é um acordo recente, novo, que veio há 20 anos atrás só, não, negativo. A semente da União Europeia está lá atrás, tá? Lá nesse processo de reconstrução e de crescimento econômico da Europa. Bacana? Beleza? 93, eles alcançam o seu objetivo. Um ano antes de alcançarem o seu objetivo, e já sabendo que iam alcançar seu objetivo em 93, os 12 países membros chegaram à seguinte conclusão: legal, o ano que vem a gente consegue o nosso objetivo, virar um mercado comum, pleno, com tudo funcionando direitinho. Será que a gente não pode avançar mais? Será que a gente não pode ser mais audacioso? Será que a gente não pode crescer mais que isso? E aí, em 92, pensaram em crescer.
Em 1992, os 12 países membros se reuniram na Holanda, numa pequena cidade holandesa chamada Maastricht. E lá em Maastricht assinaram um documento chamado Tratado de Maastricht. O que é o Tratado de Maastricht? O nosso mercado comum começa funcionando que vem, 93. Falaram isso em 92. Mas a gente quer mais do que mercado comum. A gente quer avançar para além de um mercado comum. A gente quer mais coisa. Pensaram. E qual foi o ponto principal que decidiram para avançar o mercado comum, para incrementar o mercado comum? Criar, na verdade, entre eles, uma moeda única. Adivinha o nome que escolheram para a moeda, pessoal? Euro. Beleza. Em 92, eles resolvem criar a ideia de uma moeda única, fazer a unificação monetária, iniciar o processo para, no futuro, ter uma moeda única entre eles. Escolheram o nome e o símbolo, euro. Tudo bem? Ao resolverem fazer a unificação monetária, automaticamente, naquela nossa tabela de classificação, eles não serão mais um mercado comum, eles vão evoluir para um novo estágio, a união monetária, não mercado comum. Eu estou sem a tabelinha aqui, não mercado comum, mais que mercado comum, a união econômica e monetária, e essa união econômica e monetária vai se chamar União Europeia. Logo, a União Europeia nada mais é do que uma evolução do mercado comum europeu. Os bichinhos aí do vizinho estão latindo. Dá para ouvir, né? Beleza? Então, eles lançam a ideia de moeda em 1992. Pergunto às senhoritas e aos senhores: o euro já é uma realidade na União Europeia? Sim, já é uma realidade. Já é moeda circulante na mão das pessoas? Sim, já é moeda circulante desde 2001. Então, o euro já está com 19 anos de existência. Tudo bem? Beleza? Atualmente, tá? Vou dar um salto aqui, mas a gente vai voltar. Dos 27 países que fazem parte da União Europeia, 19 deles adotam essa moeda, o euro. Tudo bem? Que são esses países aqui. Está em inglês, mas está muito fácil, né? Alguns não. Áustria, Bélgica, Cipros, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, lascou. Látvia. Quem é Látvia? Letônia. Tudo bem? Letônia em inglês é Látvia. Então, cuidado com esse nome, Látvia. Se for viajar para a Letônia, tiver no aeroporto internacional, aí estrangeiro, vai ter que procurar por Látvia, né? Mas também quem é que vai viajar para a Letônia, né? Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, beleza, Nederland, Portugal, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. Esses 19 países adotam o euro. Professor, por que não são os 27 países da União Europeia que adotam o euro? Porque lá no Tratado de Maastricht, por conta de resistência de um país, um safado que saiu agora, eles falaram assim, esse país falou, não, eu não quero essa moeda não, eu quero focar no grupo, mas eu não quero essa moeda. Aí eles abriram o direito de que um membro da União Europeia, oriundo, né, do mercado comum europeu, um membro da União Europeia poderia optar por usar ou não a moeda. Tudo bem? Então eles abriram o direito de que algum país ficasse fora da moeda. E alguns países falaram, já que tem esse direito, eu não quero ter essa moeda. Dos 28 países da União Europeia, porque eram 28 antes, né? 3 disseram, não, a gente não quer essa moeda. Foram eles, o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Tudo bem? Beleza? 3 disseram não. O Reino Unido disse que não, porque tem uma moeda forte, que é a libra esterlina, uma moeda tradicional,
uma moeda que é histórica, que existe há mais de 300 anos, e eles não queriam abrir mão da sua moeda. Tudo bem? Eles não apostaram nessa integração tão profunda. Já tinham dificuldade de apostar numa integração com livre circulação de pessoas. Aceitaram isso goela abaixo. Mas moeda já era demais para o Reino Unido. E dizem que os ingleses, às vezes, são meio metidos. Eu não sei, tá? Mas, na época, os ingleses diziam assim, como é que nós, britânicos, que temos a livre esterlina, vamos ter que usar a mesma moeda, esse tal de euro, que os portugueses vão usar? De jeito nenhum. Diziam assim, né? A Dinamarca é um país mais democrático, né? E a Dinamarca fez 2 plebiscitos para ver se o povo queria uma moeda nova. E o povo quis ficar com a moeda dinamarquesa, que é a coroa dinamarquesa. É uma monarquia também a Dinamarca, tá bom? E a Suécia, ela prometeu à União Europeia que queria analisar mais profundamente a questão do euro. Então, ela queria que o euro começasse a funcionar em outros países e ela iria dar uma resposta depois. E até hoje não deu essa resposta. Tá? E a Suécia prometeu dessa resposta, quer dizer, falou que queria ver como é que a coisa ia funcionar em 1995. Tá? E já se passaram, então, 25 anos. Há 25 anos que a União Europeia espera aí uma posição da Suécia se vai entrar no euro ou não. Ela não deu posição nenhuma. Então, imagina, 25 anos de espera. Imagina se vocês, meninas, estão noivas, né? Ou vocês, rapazes, estão noivos, né? E a sua noiva, o seu noivo está decidindo casar com vocês e há 25 anos está enrolando, pode separar, tá? Porque 25 anos de enrolação não tem chance. Tá? Então, Reino Unido, Dinamarca e Suécia disseram não. Mas peraí, professor, são 27 países membros, com o Reino Unido 28, que saiu ano passado. Se 3 disseram não, sobram 25. Você me disse que são só 19 no euro, porque existem outros países... Perdão, outra coisa antes. Então, a União Europeia é isso aqui. Imagina que a União Europeia é isso aqui. Teoria dos conjuntos, tá? A União Europeia é isso aqui. Dentro da União Europeia, a gente tem alguns países que funcionam na União Europeia na zona do euro, ou seja, dentro, como União Europeia, eles são uma união econômica e monetária, e outros países que ainda não têm a moeda, ou não querem a moeda. Então, eles funcionam dentro da União Europeia no nível de integração mercado comum. Então, alguns funcionam no nível de integração união monetária e outros funcionam no nível de integração mercado comum. A maioria funciona dentro da União Europeia como união monetária. Por isso que a União Europeia é classificada como união monetária, porque a maioria já usa moeda. Mas alguns não usam moeda. Então, dentro da União Europeia, eles funcionam dentro da característica de mercado comum, que são essas questões aqui, essas conquistas aqui já garantidas para eles. Tudo bem? Quem são os que ainda não estão no euro, tirando aqueles que rejeitaram? Aos candidatos a adotar o euro. Tudo bem? República Tcheca, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e Croácia são candidatos dentro da União Europeia que querem adotar o euro, mas ainda não foram aprovados para adotar o euro. Como assim não foram aprovados, professor? Para você poder adotar o euro, você tem que estar bem economicamente. Você tem que ter critérios econômicos positivos. Você imagina o euro como se fosse assim... usar a mesma moeda como se fosse um grupo de pessoas de mãos dadas. 10 pessoas de mãos dadas, 20 pessoas de mãos dadas. Se uma economia cai, todo mundo sofre um pouquinho. Tudo bem? Se 3 economias caem, todo mundo sofre mais ainda. Então, entrar no euro, uma economia que seja enfraquecida, vai prejudicar os outros. Então, para você entrar na União Europeia, você precisa cumprir algumas obrigações econômicas, como, por exemplo, os critérios definidos pela União Europeia para que os seus membros possam adotar a moeda. Primeiro, ter inflação baixa. Inflação é o índice de preço das mercadorias e serviços. Então, você não pode ter uma inflação descontrolada. Tudo bem? O que eles chamam de inflação baixa? A sua inflação tem que ser equivalente à média de inflação dos países que já adotam o euro, que é, naturalmente, uma inflação baixa deles. E segunda coisa, você não pode ter um déficit público anual inferior, você tem que ter um déficit público anual inferior a 3%, ou não superior a 3%. Tá? Você tem que ter um déficit público anual inferior a 3%. O que é isso, professor, déficit público? Aqui é importante a gente lembrar, né? Na aula passada a gente até falou um pouco sobre isso, e a gente lembra agora. Pensando de forma bem simplista, mas correta na economia de um país,
O governo, né, a economia de um país tem a arrecadação de grana, entra o dinheiro, a principal forma de arrecadação são os impostos, os tributos, e o governo tem seus gastos, né? Gasta dinheiro com previdência, gasta dinheiro com salários de funcionários públicos, gasta dinheiro com investimentos em obras, gasta dinheiro com saúde, gasta dinheiro com educação, gasta dinheiro com a máquina pública, muitos gastos que o governo tem. Então, tem que ter uma arrecadação grande. Tudo bem? Quando você faz essa conta, arrecadação menos gastos, você tem dois caminhos. Se você arrecada mais do que gasta, sobra dinheiro. A gente chama isso de superávit. Se você gasta mais do que arrecada, você tem o chamado déficit. Tudo bem? Sempre na economia, quando a gente analisa o superávit no final do ano ou déficit no final do ano de um país, a gente expressa esse superávit ou esse déficit em percentual do PIB. Tudo bem? Por que a gente usa esse PIB, é o Produto Interno Bruto, é a riqueza que o país gera anualmente. Por que a gente usa em percentual do PIB? Porque eu só falo assim para vocês, olha gente, esse país aí teve um déficit esse ano de 10 bilhões de dólares. Você fala, meu Deus, coitado, 10 bilhões de dólares, como é que pode ter tanto dinheiro de déficit? Gastou muito mais do que arrecadou. Mas se eu falo para você que esse mesmo país que teve um déficit de 10 bilhões, o seu PIB é de 5 trilhões de dólares. O que é 10 bilhões em cima de 5 trilhões, que é a riqueza que ele gera anualmente? Não é nada. Né? Agora, se esse país tem um PIB de 30 bilhões e seu déficit foi de 10 bilhões, então o déficit dele foi de 30% do PIB. Entendeu? Então, para você poder comparar um país com o outro, a gente não fala em valor nominal, tantos bilhões. A gente fala sempre quanto foi o superávit, o positivo ou o negativo do país em percentual do PIB. Tá bom? Países que têm déficit, eles têm que cobrir esse déficit. Tudo bem? Arrecadou 10, gastei 15, eu tenho um déficit de menos 5. Eu tenho que cobrir esse déficit. Tudo bem? Como é que um país cobre o déficit? Se endividando, pegando dinheiro emprestado. Hoje, com o mercado financeiro aberto, global, a forma mais comum de um país poder pegar dinheiro emprestado é vendendo títulos públicos. O nome é estranho, vender título público, mas é pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro. Tudo bem? Então, o país cobre o seu déficit, o seu resultado negativo, pegando dinheiro emprestado, vendendo papéis que representam o governo. É como se fossem ações de uma empresa. Títulos são ações, só que representam governos. Tudo bem? O governo pega dinheiro emprestado, vende esses títulos e cobre o seu déficit. Então, o que a União Europeia diz? Você pode fechar o seu ano com déficit? Pode. Mas o seu déficit não pode ser maior do que 3%. O máximo aceitável é 3% do PIB. Por quê? Eles dizem que se você tem um déficit de até 3%, não é um déficit tão alto assim, então você vai ter uma certa facilidade de conseguir esse dinheiro para cobrir o déficit, para manter a sua economia andando. Tudo bem? O ideal é que seja menos de 3% o déficit, o ideal é que tenha superávit. Agora, déficits acima de 3%, o país está correndo risco. Então, a União Europeia vai ter que agir para que esse país reduza o seu déficit, porque senão ele vai perder o direito de ficar com a moeda, com o euro. Tudo bem? Então, esses são os critérios adotados para que o país possa entrar na zona do euro, possa adotar o euro. Então, só ser membro da União Europeia não garante ter o euro. Ele tem que ter isso aqui. Esses países são candidatos e ainda não alcançaram esses fatores por inteiro. Tudo bem? Ou, se já alcançaram, estão aguardando a União Europeia dar o ok para eles poderem adotar o euro. Tudo bem? Já teve problema nisso aqui? Já. Nós tivemos a grande crise da União Europeia em 2010, quando alguns países estouraram o seu déficit. Quem foram esses países? Países que foram apelidados depois de PIGs. Já ouviram falar nisso, gente? PIGs foi o símbolo que se deu, foi a sigla que se deu, pejorativa, feia, para Portugal, Irlanda, Itália, PI, tá? G, Grécia e S, Espanha, Spain. PIGs, tudo bem? São países que explodiram o seu déficit público. Em 2010, o déficit público, que não podia ser maior do que 3%, foi de 9% do PIB em Portugal, 10% na Irlanda, 7% na Itália, 12% na Grécia e 10% na Espanha. É por isso que eles receberam esse apelido de PIGs,
Principalmente porque eles esconderam seu déficit público. Esse déficit público ele já vinha desde 2005, 2006. Então, eles vinham maquiando as contas, escondendo nas suas contas públicas a verdade para a União Europeia. E quando revelaram a verdade, é porque já estavam numa crise econômica absurda, já não conseguiam dinheiro suficiente emprestado para cobrir os seus déficits e enganaram a União Europeia durante muito tempo. Por isso, foram pejorativamente apelidados de porcos: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Tudo bem? Por que eles chegaram com um déficit tão alto assim? Primeiro, gastaram demais nos últimos anos, antes de 2010. Gastos elevadíssimos com previdência. A Grécia era dos países que tinha um sistema previdenciário mais frouxo. 47, 48 anos era a idade média para se aposentar na Grécia. Todo mundo quer se aposentar sim, mas alguém paga por isso, né? Salários elevados entre alguns funcionários públicos, entre parte do funcionalismo público, políticos que facilmente facilitavam aumentos salariais, né, como forma de fazer campanha política, de ter apoio político. Corrupção, imagina, gente, né? A gente não consegue entender muito bem esse negócio de corrupção, porque é muito longe da nossa realidade, mas na Europa também acontece. Na Grécia, a corrupção corria solta. E não é mitologia grega, é verdade. Inclusive em países assim, tipo da Europa, essas coisas, né, que a gente não conhece muito aqui, corrupção. Você vê que a Grécia fez Olimpíadas em 2004, né? E nas Olimpíadas da Grécia, vocês acreditam, gente, que estava faltando 2 semanas para as Olimpíadas começar e as obras não estavam prontas. E o que é pior, muitas das obras das Olimpíadas gregas, os estádios, etc., foram superfaturados. Você imagina, gente? Obra ficando pronta em cima da hora, superfaturamento é muito longe da nossa realidade, né? A corrupção na Grécia foi tão grande que depois das Olimpíadas os equipamentos, os estádios ficaram abandonados, né? Não foram mantidos, né? Então, muito gasto, né? Então, a dívida veio aumentando e esses países estouraram com sua dívida em 2010. Foi a grande crise da União Europeia. Foram expulsos do euro, perderam a moeda euro? Não perderam. A União Europeia, como boa mãe, acolheu, ajudou, inclusive, seus filhos infratores, inclusive os filhos. Tudo bem? Eles receberam um grande plano de ajuda econômica. Esse plano de ajuda econômica foram bilhões e bilhões de euros, e esse dinheiro veio falamos dele já na aula retrasada, veio do FMI, que é uma instituição internacional, veio do Banco Central Europeu, ou seja, o Banco Europeu que administra a moeda, e veio da própria organização União Europeia. Lembrando que fazem parte do Banco Central Europeu os países da Europa que adotam o euro, e fazem parte da União Europeia todos os membros da União Europeia. Então, alguns países, como a Alemanha, fazem parte do BCE e da União Europeia. Tudo bem? Essas três entidades pegaram dinheiro e emprestaram para os países europeus em crise, né? Inclusive, essas 3 entidades foram apelidadas de Troika. Tá? Troika é um termo que vem do russo, que quer dizer trinca, trio, né? E aí emprestaram dinheiro para salvar essas economias. Mas, ao emprestar dinheiro, eles passaram a ter ingerência, a poder interferir na economia daqueles PIGs. Então, os membros da Troika, os fiscais da Troika, passaram a exigir aos países que entraram em crise que eles adotassem radicais políticas de redução do seu déficit, para que o seu déficit não fosse mais esse déficit absurdo, que esse déficit fosse sendo reduzido com o tempo. E como reduzir o déficit? Fazendo o ajuste fiscal. Como é fazer o ajuste fiscal? Simples. Cortar gastos e aumentar a arrecadação. Matematicamente, é a coisa mais simples do mundo. Vai fazer isso. Vai conseguir apoio político interno para fazer isso. O que é cortar gastos? É cortar gastos no governo. Cortar gastos com reforma previdenciária, cortar gasto com reforma trabalhista, diminuir o número de obras públicas, investir menos, inclusive, em áreas europeias que são famosas, socialmente famosas, como saúde e educação, reduzir tempo de salário-desemprego, de reduzir salário-desemprego. Então, são cortes de gastos que vão afetar diretamente a população e que vão gerar revolta da população, né? E aumentar a arrecadação. O que é aumentar a arrecadação, gente? É você aumentar tributo, né? Aumentar imposto. Então, a Europa vai passar, esses países europeus vão passar por um seríssimo ajuste fiscal.
E esse ajuste fiscal, para eles poderem entrar nos trilhos novamente, reduzir o seu déficit, vai trazer consequências graves a essas economias, graves a esses países, graves a essa população, evidentemente. Tudo bem? Legal? Então, todo esse ajuste fiscal que começou a partir de 2010, depois dessa crise, conseguiu botar essas economias nos trilhos, com exceção da economia grega, que voltou mais ou menos para os trilhos, não conseguiu voltar, ficar direitinho, não. A Grécia continua ainda com déficit acima de 3%. Os outros não. Agora, é claro que agora, por conta do coronavírus, vai todo mundo se ferrar, principalmente a Itália, né? Todo mundo, Itália, Espanha, vai todo mundo se ferrar. Mas aí é por conta de uma questão epidêmica, de uma paralisação econômica. Mas essa crise europeia aqui mostrou uma fragilidade. Que fragilidade? O que é o mais importante? A fiscalização europeia sobre as economias era frágil. Tanto que esses países foram aumentando ano após ano seu déficit e maquiavam, escondiam as suas realidades, escondiam suas contas. Né? E quando divulgaram, já divulgaram numa situação muito grave. Ou seja, a Europa não teve, até aquela época, uma fiscalização eficiente sobre as economias dos seus países que adotam o euro, para evitar que eles tivessem aí um problema muito grande. Como eu disse para vocês, adotar a moeda são pessoas de mãos dadas, né? 19 países de mãos dadas, 5 fizeram besteira, todo mundo sofre com isso. Tanto que todo mundo do Banco Central Europeu e da própria União Europeia, como todos, tiveram que entrar com uma ajuda econômica para salvar essas economias, salvar esses países. Acho que eu falei demais, né? Ixi, acho que já passou o tempo. Alfio, eu vou parar aqui, tá? A gente vai continuar na aula que vem com a União Europeia. Olha só o que a gente Passou muito vai não, falar. Sérgio. Só 10 minutos. Dá 10 minutos, né? Olha só, pessoal, aula que vem, ó. Na realidade, 20. Brexit. Oi? Na realidade, 20. Meu Deus. Tá? Então, aula que vem a gente vai falar sobre Brexit, tá? E vamos já iniciar o nosso acordo aqui, o nosso Mercosul. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Espero que estejam bem. Tirar aqui o compartilhamento, mas foi uma aula mais puxada, mais necessária. Por favor, façam aí os exercícios e deem aí a devolutiva, dê o retorno aí, se está tudo tranquilo, tá bom? Tchau para vocês. Abre o microfone para dar tchau, pelo menos. Tchau. Alô, Sérgio. Tchau, meninos, meninas. Bom.